temos centros universitários, temos universidades, cada um com um perfil diferente, ela tem que ser uma agência igualmente diferente, talvez como disse o André. O meu ponto em dizer isso é o seguinte, o ponto de partida para se discutir agência reguladora eu preciso de uma agência que regule o diferente, regule o próprio Estado, como acontece com a ANTAC, por exemplo, ou a NTT, que são agências de transportes terrestres que regulam, né, transporte rodoviário, ou transporte ferroviário, no caso da NTT, transporte aquaviário, no caso da ANTAC, assim como o porto. Né? E tem porto público, e tem porto privado. Todos eles são regulados pela mesma agência. Então, dentro do Brasil, esse debate cabe para a educação. Desde que a gente parta da premissa que eu tenho um mercado a ser regulado, e um mercado relevante que oferece serviço. Então, isso parte da gente encarar o mundo como ele é, né? A gente começar a encarar o setor educacional como um setor desenvolvido, que hoje tem 2.500 instituições atuando no mercado, das quais a larguíssima maioria é privada, 2.200 instituições aproximadamente são privadas no Brasil, com a missão de organizar essa atividade econômica. Para quê? Para que as pessoas possam receber um ensino adequado, a partir de um parâmetro qualitativo que é definido pelo CNE, e incorporado pelas instituições no exercício da sua autonomia. Esse tem que ser o papel dessa agência. E aí a gente vai discutir as funções diferentes dela. Mas para isso a gente tem que compreender que a agência tem essa missão de Estado, não de governo. E o salto de sair do MEC para uma agência reguladora, ele parte da gente entender que a educação é uma missão de Estado, não é uma missão de governo. O que a Beth trouxe aqui, no início da fala dela, que cada ministro que entra, cada secretário que entra tem muitas ideias e muda de maneira diametralmente oposta às ideias do anterior, quando se tem uma troca de governo, como a gente teve no início desse ano, isso é uma realidade na educação. Então está todo mundo correndo para um lado, de repente todo mundo corre para o outro lado. A prioridade que era A, ela vira prioridade B. Embora a gente tenha uma diretriz política, que é o Plano Nacional de Educação, todos os instrumentos regulatórios que a gente vive, eles vivem correndo atrás dos anseios de determinado governo, de outro governo. O papel de uma agência reguladora é dar estabilidade para isso. Né? Não só a estabilidade da regulação e previsibilidade do mercado, mas que os instrumentos regulatórios caminhem para atingir uma política de Estado. E acho que, nesse sentido, uma agência reguladora para o ensino é bem-vinda, muito mais que bem-vinda, é necessária no fim do dia. Porque está na hora da gente encarar a educação como um mercado importante, com um relevantíssimo interesse coletivo de que ele seja regulado de uma maneira inteligente, eficaz e eficiente. A gente está fugindo desse debate há muitos e muitos e muitos anos. E talvez chegue o momento da gente ter, acho que é muito bem-vindo a provocação do ministro de construir isso. O que faz uma agência reguladora diferente do que a gente tem hoje, né? A agência tem autonomia administrativa e autonomia financeira. Isso é mega importante, né? Porque ela tem orçamento próprio, ela tem plano de carreira próprio dos seus servidores, ela tem autonomia administrativa do ministério a que ela se vincula, então não há propriamente uma subordinação hierárquica, quer dizer, o ministro não pode amanhã destituir o diretor da agência porque ele entendeu que não é mais alguém que representa aquilo que ele pensa, porque o diretor tem mandato fixo. O mandato fixo vai ser cumprido até o fim, salvo se ele renunciar. E não coincidente, normalmente, com o cargo do presidente da República, de modo que ele não troca conforme troca o ministro. A gente viu essa discussão muito presente no Banco Central, que, embora não seja uma agência reguladora, tem muitas das características das agências, e uma delas é o mandato fixo. Então, o presidente da República tem que conviver com o presidente do Banco Central, que não foi ele que indicou, que está lá tentando implementar uma política monetária de longo prazo. Gosta ou não gosta, esse é o papel que se adquiriu, que o Banco Central adquiriu com a sua independência. A ideia aqui para uma agência reguladora é algo nessa linha. O governo que entrar vai ter que aceitar que a agência continue perseguindo os objetivos de longo prazo. Então, nesse contexto, a gente tem que encarar ela tem que resolver problemas sérios, problemas que o Brasil realmente tem. A Beth comentou aqui, o André também, a gente tem desafios de avaliação, então eu acho que a gente tem os sinais, ele foi um modelo extremamente complexo, feito para ser extremamente sofisticado, extremamente completo, e ele se mostrou incapaz de ser aplicado no mundo real. E a gente passou a uma realidade de avaliação por indicadores, né, por dados, que nem sempre correspondem à qualidade de ensino.
Então, a gente criou um puxadinho regulatório para resolver um problema prático, porque não se quis reformar o sistema. Essa é a nossa realidade desde 2008, quando a gente começou a conviver com esses indicadores, e num período mais triste ainda, que foi esse logo depois que eles começaram a existir, eles eram base para aplicação de medida cautelar. Né? Vocês devem se lembrar, o André, o João também, que deu o CPC ruim, a primeira providência era uma cautelar, reduzindo vagas, suspendendo vestibular, e depois ia fazer avaliação em loco, depois ia ver que talvez na realidade não era bem essa. Sem crítica aqui, eu acho que é um bom modelo para induzir regulação, eventualmente, mas a gente tem que pensar se é por meio desse tipo de instrumento que a gente vai fazer funcionar o nosso sistema de avaliação. Ou se talvez a gente tem que repensar um sistema de avaliação que se preste a atender o setor muito complexo que ele regula, ou que ele deveria avaliar, melhor dizendo, né, como subsídio da regulação, para entregar algum tipo de dado que tenha sentido, para que seja feita uma regulação que a gente chama responsível, que ela olhe para o setor e tente contribuir com a melhoria do setor, e não só uma regulação para construir moldes ou ferramentas de punição, porque o papel da regulação não é punir, o papel da regulação não é impedir ingresso no mercado, o papel da regulação não é dificultar a permanência no mercado, o papel da regulação é criar ferramentas inteligentes para que esse mercado se comporte e seja estimulado a entregar aquilo que ele promete. É para isso que serve a regulação de mercado. Não é para punir, não é para impedir ingresso no mercado. Então, se o nosso debate de agência reguladora vier encarando a regulação como algo correto, né, ou melhor, encarando a regulação como ela deve ser, querendo efetivamente construir uma regulação para esse setor, acho que o papel da agência reguladora é mais do que bem-vindo. Mais do que bem-vindo. A gente tende a construir uma política de longo prazo, tende a enfrentar problemas estruturais do nosso mercado, quantitativos e também qualitativos, sobretudo qualitativos, né, incorporando dados do INEP, dialogando com o INEP. Né. A gente tem hoje o projeto de lei do INSAI, né, o projeto de lei de 2012, né, que essa é uma das propostas do ministro de reviver esse projeto. Né. Eu acho que é um projeto que ele tem o mérito de construir uma agência reguladora e talvez o desafio de fazê-lo de uma forma pouco recomendável, talvez a gente possa dizer assim. Né? Ele é um projeto que precisa ser melhorado, sobretudo a interlocução com o INEP, sobretudo as funções regulatórias que esse instituto, né, no caso do INSAI, deve ter, ou talvez seja o caso de se arquivar esse projeto e se construir um modelo mais moderno. Né, um projeto de 2012, 12 anos atrás era outro setor. A gente tem que olhar para o setor de hoje, né, com forte tecnologia, com alavancas de valor muito mais sofisticadas do que há 12 anos atrás e com atores muito mais complexos, seja desde o pequeno mantenedor até o grande mantenedor. Tem que olhar para esse ambiente e esse ecossistema todo, talvez de uma maneira mais inteligente, desde a sua concepção até a sua conclusão. Então, talvez o melhor caminho não seja encaminhar esse projeto do Insights como está, a revisitá-lo. Acho que revisitá-lo eu seria muito feliz. Partindo para o fim aqui, acho que eu já situei o debate da agência reguladora, acho que o papel da educação, o grande propósito do mercado educacional, a gente tem o artigo 208 da Constituição, inciso 7º, traz isso, tem tantos princípios relevantes que nós temos no Brasil, né, como, por exemplo, garantir a liberdade de ensinar, garantir a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, né, que nem sempre a avaliação como é feita e a regulação como é feita leva em consideração essa diversidade institucional, que deveria, e a agência vai ter que se encarnar nesse propósito, e também, no inciso 7º, 208, zelar para um padrão mínimo de qualidade de fato, né, e não faz de conta de qualidade. Isso traz dois debates. O primeiro é sobre a construção da qualidade, e o segundo é sobre a construção de mecanismos de avaliação de qualidade, que são coisas completamente diferentes. E a gente confunde. Né? Então, qualidade, eu costumo dizer, eu escrevi isso até nos meus materiais que eu escrevo, no Brasil a gente tem várias qualidades, diferentes qualidades. Porque foi isso que a Constituição quis fazer. A gente não tem uma qualidade só. Porque a gente tem um padrão mínimo de qualidade que é incorporado pelas instituições no exercício da sua autonomia de maneira diferente. Então, a qualidade que um aspirante a pesquisador busca é por uma instituição que privilegie pesquisa intensiva, né? O que não quer dizer que a qualidade que um aspirante a mercado de trabalho busca não vai ser encontrada numa instituição cujos docentes
são pessoas que atuam no mercado de trabalho de maneira mais intensiva. Então, o Brasil tem diferentes qualidades e a regulação tem que olhar para isso. A gente carece disso desde que o sistema foi criado. E nunca se pensou nisso de maneira séria. E está na hora de pensar. Não só em construir modelos qualitativos que atendam a essa diversidade, sejam flexíveis a ponto disso, como também para construir ferramentas de avaliação que permitam capturar essa diferença. Ou melhor, não punir o diferente, porque ele não é igual a um modelo pré-estabelecido. A gente tem que superar esse tipo de debate. E o papel da agência reguladora tem que começar por aí. Se não for para começar por aí, Beth, eu já encaminho para devolver a palavra, poder passar para o João, talvez a gente não possa nem ter que avançar com mais uma estrutura burocrática que não sirva a esse propósito. Então, o debate da agência reguladora, eu acho que essa é a minha mensagem, ele tem que estar conectado com algumas premissas. A premissa 1 é: queremos construir ferramentas regulatórias de longo prazo para dar estabilidade para o sistema. Se a resposta a essa pergunta for não, a gente não tem que falar em agência reguladora. Se a gente quiser continuar no que a gente está tendo, cada governo muda, a gente não tem que falar nada, a agência reguladora tem que continuar como está. Eu acho que isso não é bom para nós como evolução de setor e de sociedade. E o debate 2 é se a gente quer levar a regulação do ensino a sério. Se as instituições querem ser realmente reguladas e construir uma regulação cooperativa com esse regulador. Que não seja baseada em punição, que não seja baseada em eu tenho aqui um porrete, se você não cumprir o que eu digo, eu te dou uma porretada. Não é assim que funciona a regulação responsiva ao redor do mundo e nem no Brasil, nem nas demais agências. A gente precisa pensar se a gente quer ter este debate. E os nossos interlocutores têm que querer ter esse debate, para que a gente possa se expandir para atender às necessidades do PNE e do Brasil, com uma qualidade que atenda aos parâmetros mínimos que a Beth e o André vão debater lá no CNE junto com seus colegas. Então, acho que essa é a minha contribuição de início, eu fico à disposição aí para a gente debater na sequência da fala do João. Obrigado aí pela oportunidade, Beth. Muito obrigado, Henrique. Eu quero ressaltar 2 pontos seus também. Primeiro, eu acho que o projeto do Ensais é imprestável. Não só porque ele é de um mundo de 12 anos atrás, as coisas do ano passado, 2023, já estão velhas, imagina uma ideia de 2012. E ele era regulador, avaliador, cobrava multa, era um negócio, tinha cota por aluno, era um conjunto de coisas que hoje não faz o menor sentido. E essa sua última colocação de que uma regulação responsiva depende da seriedade do setor, eu não tenho dúvida de que o setor quer que haja qualidade e que quer expurgar dele todos aqueles aventureiros que vieram ganhar receita, ser consultor, fazer tudo menos ensinar. Né? E esse padrão de qualidade, que é diferente, que precisa respeitar as diferenças, é um pouco o que o Conselho Nacional de Educação está começando a discutir através da comissão, que eu mandei enviar o convite para você, Henrique, da comissão que vai tratar das universidades com propósitos específicos. Já é uma forma de você olhar as instituições de maneira diferente. Mas é claro que a sua pergunta é muito mais profunda do que isso. Né? João Vianney, brilhante, experiente, simpático e inteligente, amigo. A palavra é sua. Beth, querida, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para o professor André, dar os parabéns para o professor Henrique Lago, porque eles trouxeram abordagens que não estão contempladas na minha fala, e eu pude aprender com eles e fui até reprocessando meu mindset aqui. Só para dar uma informação complementar, o André tinha colocado a questão da nossa cobertura, nossa meta do PNE, né? Pela meta do PNE, nós devemos estar chegando agora a 33% e estamos chegando a 25%. Tá? Não fosse a EAD, nós estaríamos abaixo de 20%. Então, a gente só conseguiu chegar nesse 25% em função da EAD nos últimos 20 anos aí. Mas já estivemos muito mais longe. Né? E a outra pergunta, quem é o nosso egresso? O nosso egresso é o Henrique. Que pessoa brilhante. Eu fiquei super orgulhoso, né? Tinha idade para ser meu filho. Eu falei, ele é o egresso. Né? Ele se formou na universidade que eu ensinei. Como é que eu não vou ter orgulho do egresso brasileiro, gente? Né? Os professores deles, todos meus amigos, o Cal Cancelier, que a gente perdeu, o Rafael Petete, todos os professores do Henrique são meus colegas.
aqui de universidade em Santa Catarina. Então, o egresso, para mim, está expresso aqui na pessoa do Henrique, formado por meus colegas. Minha filha, a Jade Felipe, também é egressa do direito aqui da Federal de Santa Catarina, e o marido dela, que hoje é juiz, também foi seu colega de bancada aqui, que é o Felipe Zanotto. Então, esse é o egresso que eu tenho em mente aqui. Cumprindo o meu combinado para não estourar os 15 minutos aqui, eu vou pedir para o Diógenes colocar a minha apresentação na tela e a gente vai passando página a página aqui. Diógenes, querido, por gentileza, eu parti de uma premissa, que é o seguinte: quem que colocou a bola em jogo para a discussão da nova discussão da agência, se ela vai estar presente ou não vai estar presente? Foi o ministro da Educação. Então, eu busquei as falas. André, Diógenes, não chegou para mim na tela ainda a apresentação. Só um momento, professor, estou tentando abrir aqui. Tá. Então, eu fui buscar nas palavras do ministro da Educação o que é recorrente nas manifestações dele nos últimos meses, quando ele toca no assunto de por que, quando e como buscar a criação de uma agência. E, nas palavras do ministro, a recorrência está muito no caráter. Como é que eu vou pegar umas falas aqui? Não sei se o Diógenes vai conseguir colocar em tela aí. Se ele não colocar, eu vou ter que falar para vocês. Conseguiu? Beleza. Está aparecendo? Ok, agora sim. Só que está em modo trabalho. Clica naquele cálice. Tem que botar naquele cálice, modo apresentação. no cálicezinho lá para ir para modo apresentação. Agência regulatória. O que nós fizemos? Fizemos uma discussão na Roper com os nossos consultores, e os nossos consultores da Roper estão presentes no país inteiro, e os nossos sócios também. Então, agência regulatória, sim ou não? Como é que nós vamos responder essa pergunta? Primeiro, ouvindo o proponente. E o principal proponente é o ministro da Educação. Na próxima tela, Diógenes, eu procurei listar ali, né, o nosso sumário aqui. As premissas colocadas pelo MEC, entendido o ministro, o que a Roper entende como necessário nesse tema, a nossa crítica ao modelo atual, a proposta da Roper e o que é o risco Brasil nas agências regulatórias. Como o bem colocou, se nós temos uma agência imune e estável, bacana, mas se nós temos uma agência vulnerável, os exemplos são muito ruins. Avançando na próxima tela aqui, então, nós temos o que o ministro falou. Tá? O ministro tem falado o seguinte: o sistema federal cresceu muito, está muito grande, o MEC não tem pernas para dar conta de tudo isso, são muitos processos, milhares de processos. E aí ele fala, o que é recorrente na fala dele? Criar uma agência com poder de intervenção, de descredenciar e aplicar multa. Isso é recorrente na fala do ministro. A gente foi fazer esse inventário aqui. E como? Criar, a partir do Insights, tá? Que é o projeto 2012, que eu participei da discussão, uma agência, naquela época, eram 465 funcionários, hoje, na média, 500 funcionários. Avançando mais um clique aí, Diógenes, o que nós sentimos aqui pela Roper? A ênfase do ministro tem sido num tom punitivo que remete a um controle pelo processo. O Henrique foi muito feliz quando ele recuperou a Constituição, que nos dá autonomia didático-pedagógica. Nós temos um arcabouço que é a Constituição, a LDB, a Lei do Insights. Todos eles estão alinhados com a premissa constitucional da liberdade didática metodológica, respeitados os padrões de qualidade, a entrega de qualidade. Então, o que a gente sentiu até agora é que tem faltado, nas palavras do ministro, uma clareza do que seria a busca da qualidade. O André bateu muito nisso, a qualidade, a qualidade, a qualidade. Mas o ministro não tem sido recorrente, ele quase não usa essa expressão. Tá? E a gente percebeu que há também uma sobreposição com a atividade das séries e do INEP. Isso não está claro como seria diferenciado. O que fica claro para a gente até agora seria o tom punitivo, o controle pelo processo e o aumento da burocracia ou do custeio da máquina pública, porque não se diferenciou o que não teria mais o MEC e o que teria a partir de uma agência nesse sentido. Mais uma tela avançando aqui, o tópico 2. O que a Roper entende como necessário? Muito alinhado com a fala do André. A Roper entende que a premissa deveria ser um foco em qualidade, botamos até em maiúsculas, apurar qualidade a partir de indicadores de aprendizagem. Que qualidade nós queremos? Essa fala foi muito bem colocada pelo Henrique aqui. O que é qualidade? Qualidade para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Nós temos que ter a premissa da qualidade a partir de indicadores de aprendizagem. Ou aprendizagem evidenciada pela habilitação específica, como ele muito bem colocou, quem vai para o mercado de trabalho de um tecnólogo é diferente de quem vai para uma premissa de partir para o doutorado e carreira de pesquisador.
E uma aprendizagem verificada nos temas para a vida e sociedade, que está muito bem colocado no Brasil contemporâneo. A nossa universidade, ela tem uma dupla missão: a habilitação e a qualificação para a vida contemporânea em todas as dimensões que estão sendo colocadas. E como a Beth colocou, essas dimensões, elas são filhas do tempo, né? A cada tempo a gente vai acrescentando, ou tentando acrescentar um paradigma civilizatório superior. Mais um clique, Diógenes, tá? Então, o que a Roper entende? Apuração por indicadores de aprendizagem, metodologia parametrizada, aplicação recorrente para estabelecer critérios de comparabilidade. Quando eu falo uma metodologia parametrizada e com critérios recorrentes e com comparabilidade, é para evitar exatamente o que a Beth colocou. Chega um secretário nas séries, para ele qualidade é de um jeito. Chega outro, para ele qualidade é de um outro. A elaboração dos formulários da CONAS a cada 3 ou 4, 5 anos puxam para um viés, ou puxam para um outro viés. Nós teríamos que ter uma coisa parametrizada, uma aplicação recorrente, critérios de comparabilidade estáveis. Eliminar a possibilidade de análise com critérios subjetivos ou com viés metodológico de preferência política ideológica de avaliador, ou do titular das séries de plantão, como a Beth Guedes muito bem evidenciou. Então, o que a Roper busca seria essa estabilidade, premissa de qualidade, ancorada em indicadores mensuráveis de aprendizagem, parametrizados, para que eles sejam filhos de uma linha do tempo. Como nós temos hoje uma linha do tempo no IDEB, nós temos uma linha do tempo no ENAD, nós temos uma linha do tempo, inclusive, no Enem. Eu agora fiz recentemente o ranking das notas do Enem por estado, né? Porque é parametrizado, ele consegue ter essa comparabilidade. Então, avançando, Diógenes, tá? O ponto 3, então, aqui do nosso diagnóstico aqui, seria a crítica da Roper ao modelo atual. A lei dos sinais perdeu substância. O Henrique foi muito feliz. A lei dos sinais era quase draconiana. Tá? Ela foi desvitaminada, ela foi amolecida. O ENAD foi abandonado enquanto indicador prevalente. Hoje, um curso ENAD 1, ele vira CPC 4 ou 5 pelo uso dos insumos. Sim, um curso com ENAD 1 vira CPC 4 ou 5. E cursos mal avaliados, eles repetem ENAD anos a fio, sem uma penalização, porque o processo para chegar numa terminalidade é muito bom. Tá? Avançando mais um clique aqui para o Diógenes, então, aqui, a lei dos sinais foi domesticada ao longo dos 20 anos. A sociedade mudou, como a professora Beth Guedes colocou, agregou novas tecnologias, novos hábitos de ensino e aprendizagem, a realidade atropelou a burocracia. A realidade atropelou a legislação. Os instrumentos utilizados estão cada vez mais orientados para o controle com foco em processos de contabilidade de insumos. Por exemplo, um recredenciamento institucional não tem peso, verdade. Não tem peso. Você contabiliza aquilo tudo, você já recebe a comissão sabendo a nota que você vai tirar, independente dos seus resultados de aprendizagem, de entrega ou de qualidade dos seus egressos. Então, hoje nós não temos uma orientação e nenhuma busca por evidências de aprendizagem. Não temos. Infelizmente, nós não temos. Tá? Avançando mais uma tela aqui para o Diógenes aqui. Tá? O que seriam as propostas da Roper? As nossas propostas seriam uma atualização na lei dos sinais, foco em evidências de aprendizagem. Ou se vamos para uma discussão de agência reguladora, vamos discutir a premissa do que ela vai fazer, para que ela vai servir. Tá? Hoje, encurtar o ciclo avaliativo para cursos ou IES mal avaliados. É impossível a gente ficar como a gente está hoje, com uma linha de tempo extensíssima. Não faz sentido isso. Regras claras e ágeis na penalização da má avaliação reiterada, ou numa agência, ou na reformulação da nossa atual legislação e modos de utilizar. Temos que utilizar cada vez mais as tecnologias para reduzir custos e acelerar prazos de processo. O professor Henrique Sartori, quando chegou nas férias, ele fez um diagnóstico e ele tabulou, né, e ele tentou colocar uma sistematização objetiva para acelerar e conseguiu fazer bastante coisa. Mas foi um choque para todos nós quando ele fez aquilo. Tem que fazer mais. Tá? Utilizar a inteligência artificial, nós temos que produzir de acordo com a nova tecnologia. E simplificar e retirar a herança cartorial que está dentro de nós. A culpa não é da CONAS, não. O professor Marinho é meu amigo, meu irmão aqui de calçada. Eu vou pedir para ele dar um abraço pessoal no André. Falar que Marinho, dá um abraço no André. O André só não aperta muito, porque ele tem um marca-passo bem aqui no meio do peito.
tá? Mas nós temos, está dentro de nós temos que nos libertar dessa herança cartorial e ela acaba invadindo os instrumentos, não é? Vamos sair do cartório e vamos para a mensuração de aprendizagem nas diversas dimensões e de qualidade nas diversas dimensões, o que foi entregado e não a promessa de entrega. Avançando mais uma tela aqui do Diógenes, tá? Quais são os riscos que a Roper enxerga? E é o final da minha fala aqui. O uso político das agências. Eu acho muito bacana a gente falar que a premissa é que as agências seriam imunes à política, mas no Brasil a gente vê diversos presidentes de agência que são renunciados, tá? Ele é renunciado e ele vai para um cargo no Sebrae, ele vai para uma presidência do SESI, eles são renunciados, tá? A pressão, a nossa tradição não é só uma tradição burocrática, nossa tradição é imperial, não é? Eu recomendo para todo mundo ler um livrinho divertidíssimo, Memórias de um Sargento de Milícias, que mostra o DNA do Brasil desde as cocheiras do imperador. O nosso presidente da República é um imperador, tá? Então é muito difícil você se contrapor a pressão de um presidente da República no Brasil quando ele quer mudar um presidente de agência, tá? Se não tem um estofo muito forte no Congresso aí para segurar, a pressão é quase incontrolável, tá? E nós temos um mau exemplo de uso das agências. Quem que não lembra aqui da ANEEL, que durante um ciclo de 4, 5 anos, forçou uma regulamentação para baixar artificialmente os preços da energia e desestruturou o setor. O setor foi ao rés do chão e o Tesouro teve de colocar 80 bilhões de reais para consertar o estrago do uso político de uma agência. Então, é preciso ter cautela. Constitucionalmente, ela é imune, mas o nosso presidente é um imperador. Tá? O INEP e a SERES, eu amo o INEP, amo as SERES, porque eles têm uma experiência acumulada tão grande, tão grande. Eu converso com o professor Luiz Cláudio, e hoje à frente da reitoria do IESB em Brasília, e ele me ensina, ele fala, você precisa entender o que é o INEP. É uma das 5 melhores agências do mundo em planejamento de controle de grandes operações de monitoramento da educação. Né? Parelho com a China, parelho com os Estados Unidos, parelho com a Alemanha, parelho com a Finlândia. O INEP é uma riqueza. Tá? Então, eles podem rapidamente virar a chave, tá, para o controle da qualidade pela aprendizagem, mas isso tem que vir da política. O nosso imperador é o presidente. Tá? Eu não sei a hierarquia da aristocracia, se o nosso ministro da Educação seria um visconde, um barão, não sei o que seria o ministro da Educação, né? Mas essa hierarquia, se essa hierarquia orienta para a aprendizagem, a inteligência o INEP tem para virar chave, e a lei dos sinais poderia ser ajustada. Infelizmente, o que eu tenho lido nas palavras do ministro, e eu peguei ontem todas as manifestações que eu li do ministro, o foco tem sido punitivo, tá? Reiterando a criação da agência. E isso pode gerar prejuízo para a sociedade. Né? Repetindo aquela velha metáfora, né, alemã e americana, que é jogar o bebê fora junto com a água da bacia, porque nós temos no presencial e na IAD no Brasil exemplos de excelência e temos exemplos de piorência. Tá? Mas a premissa não é uma modalidade. A premissa é você partir dos exemplos de excelência, parametrizar, descobrir o que é que tem, estabelecer como meta que todo mundo pode buscar e tentar chegar a alcançar lá. Quem não tiver compromisso para fazer essa evolução, vai ser arriscado fora do jogo. Tem a chance de avançar. Quem não topar, fica fora do jogo. Agora, infelizmente, nós temos sentido um tom extremamente punitivo. E minha última tela, então, a partir dessas considerações, seria, hoje, com as informações disponíveis, agência regulatória, sim ou não? O voto da Roper hoje seria não. Mas eu confesso que as manifestações do professor André, que eu não conhecia, as manifestações do Henrique também, que eu não conhecia, e da Beth Guedes, é evidente que nós estamos abertos ao diálogo para fazer as ponderações que nós sentimos a partir das premissas que todos nós trazemos para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Beth, querida, estourei o tempo? Não estourei, que eu botei aqui para controlar o tempo, mas a tela sumiu. Ó, não estourei. Beijo. Bom, muito obrigada, Vianney. Eu acho que as 3 falas foram muito, muito preciosas. Acho que se a gente tivesse combinado não tinha dado tão certo, porque o Vianney, na sua fala, resumiu
e enfatizou os pontos colocados antes pelo Henrique e pelo André. Eu gostaria de pedir, Henrique e André, que vocês nos enviassem uma página e meia com o conteúdo do que vocês falaram, porque eu entendo que, junto com a apresentação do Vianney, nós devemos entregar isso ao ministro o mais depressa possível, né? Me causa muita preocupação também, Vianney, esse tom de xerife que o ministro tem assumido, né? Xerife do Velho Oeste, né? O cara está na porta da cidade já com 2 revólveres municiados, com a cartucheira municiada, esperando para atirar. Quando, na verdade, o que nós precisamos são incentivos para que a qualidade seja cada vez mais bem construída, como o Henrique falou na sua apresentação. E enquanto nós tivermos xerifes, nós não teremos qualidade, e nós vamos ter punição, e já somos bem grandinhos para sermos tratados como se fôssemos um setor que está começando agora, né? Nós temos, como nós começamos mais tarde, eu vou fazer a 1 hora completa às 4h15, que foi a hora efetivamente do início da fala do André. O Luiz Fernando de São Paulo tem a pergunta: a implantação de uma agência reguladora implicaria necessariamente na mudança dos sinais e do INEP, ou pode haver um compartilhamento de responsabilidades? Quer responder essa, Vianney? Você que acabou de falar disso? Olha, o mundo está em aberto, porque ao mesmo tempo que o ministro coloca uma premissa inicial partindo do INSAIS, o INSAIS foi derrotado. O INSAIS foi apresentado e ele não teve a tramitação concluída pelo Congresso. O SINAIS foi rejeitado pela sociedade. Então, eu acho que, assim, partir do INSAIS é uma má premissa, porque o SINAIS foi rejeitado, ele está velho, né? E se você vai criar uma agência, se o MEC hoje exerce as funções constitucionalmente definidas pela LDB, pela lei dos sinais, e se essas funções vão migrar, teria que ter uma discussão para poder compatibilizar isso sem onerar a máquina pública. Então, uma premissa administrativa é a não replicação, a não duplicação de funções, não é? E num país imperial como é o nosso, o ministro da Educação vai renunciar a esse poder? Essa é uma pergunta política que tem que ser colocada. Então, eu acho que a discussão, ela antecede, tá? Ela antecede a tramitação de uma proposta. Como dizia o Marco Maciel, as consequências vêm depois, né? Então, eu acho que minha ponderação é essa. Não, eu queria fazer um complemento só, Alberto, se me permitir. Eu concordo aí com a fala do João. Eu acho que essa discussão é antes de qualquer proposta, né? Primeiro, então o que a gente precisa fazer é construir um arranjo institucional para como isso vai funcionar e quais são as responsabilidades de cada um. É muito difícil, no contexto de uma agência reguladora, você manter as séries, né? Isso é uma ponte de partida. Porque a função da Secretaria de Regulação e Supervisão, naturalmente, é de ser absorvida pela agência reguladora, até porque senão a agência ela vai ter funções exclusivas como as do INEP. Então, aí não faz muito sentido a gente criar uma agência, como foi até a proposta da Rubber. A gente tem que pensar em qual é o propósito dela. E o propósito dela é de ser promover uma organização do mercado com base em políticas de longo prazo, né? Esse é de ser o propósito. Então, a convivência dela com as séries é muito, muito difícil. Agora, a convivência com o INEP é possível, claro que é possível, né? E acho que isso é um tema, mas eu vi uma outra pergunta interessante sobre a agência acreditadora, mas acho que a gente pode falar sobre ela depois, mas eu acho que também... Aproveita e fala sobre a questão da agência acreditadora. Eu acho que as agências acreditadoras aqui, as pessoas falaram aqui como modelos como da Norte América, né, dos Estados Unidos, na Europa, no Chile também. É um modelo diferente do nosso, né? A ideia, eu gosto muito dessa ideia, eu até fiz essa proposta, quando eu escrevi meu doutorado, eu escrevi isso no meu livro sobre regulação do ensino superior, que eu acho que a gente deveria regular o nosso ensino assim, né? A gente tem o maior mercado de educação com fins lucrativos do mundo, né? Eu vi o João estava explicando aqui um pouco de como isso funciona, o INEP ele tem uma função ele é uma das 5 grandes agências que monitora a educação no mundo, mas nenhuma das outras 4 monitora o mercado do tamanho do nosso, né? É o nosso maior mercado de todos disparado, né? Então, esse é um olhando superior, um ponto bem relevante.
E a ideia de agência acreditadora é uma ideia muito mais de descentralização. Hoje o nosso papel é um papel de que a gente avalia por meio de fotografias, né? Então, você preenche formulário eletrônico, é uma fotografia. Depois vai o avaliador em loco, quando vai, é uma outra fotografia. E depois você tem, no terceiro momento, um parecer final, que é mais uma fotografia. Quando vai para o CNE, em caráter recursal, é outra fotografia. Mas ninguém vê o filme. Né? Ninguém vê o filme. E talvez isso tenha que mudar, porque eu acho que o modelo regulatório que funciona, o que se pretende a funcionar, ele tem que olhar para o filme. Ele tem que olhar para o funcionamento da instituição. E as agências acreditadoras têm um pouco dessa missão, né? De você ter alguém muito mais próximo do regulado para fazer um acompanhamento permanente. Fazer uma analogia, né? É muito papel do auditor independente dentro do mercado de capitais, por exemplo. Você tem um auditor que ele acompanha aquela companhia por um determinado período de tempo. Congelou para mim o Henrique. Congelou. Henrique, tira a sua imagem, porque você está congelando. Tira a imagem, fica só com isso. Parou no auditor que acompanha aquela companhia por um certo tempo e... Pronto, voltei? Voltou. Foi só um pique da internet aqui. É como um auditor independente, ele tem uma função, uma companhia de capital aberto, de acompanhar a vida e os procedimentos daquela companhia para ver se eles estão aderentes àquilo que ela diz que faz. Mais ou menos o que a gente deveria fazer aqui, talvez, em termos de qualidade. Acho que é uma boa ideia, talvez devesse vir acompanhada nesse mercado, né? A Beth me provocou um tempo atrás para a gente fazer um marco regulatório de ensino técnico, e essa proposta vem incorporada nesse marco regulatório, por exemplo. De uma maneira diferente, mas ela vem incorporada. Acho que é uma ideia que a gente podia pensar. Mas eu inseri isso na resposta do meu comentário, porque me parece que é o momento de ter esse tipo de debate. Né? Quando eu falei de ter uma regulação séria, o momento de discutir a agência reguladora é o momento de trazer esse debate para a mesa. Porque a gente quiser trabalhar com uma agência acreditadora, não tem compatibilidade nenhuma. Só que eu tenho que saber o que faz a agência reguladora, se é que existe uma agência acreditadora, qual é o papel dela, e como ela interage com a agência reguladora do setor. Né? Que teria um papel, talvez, de acreditar a própria acreditadora. Né? E aí é um outro debate. Mas acho que tem um espaço para construir diferentes arranjos institucionais. A única pessoa que eu não vejo nesse arranjo de agência é a própria Ceres, que ela deveria, talvez, ser absorvida pela agência. Bom, nós temos que encaminhar para o final. Eu queria que cada um de vocês se despedisse por 1 minuto para a gente terminar pelo menos às 4h20. Vamos lá, André? Pois não, obrigado, Beth. Fiquei muito feliz de ouvir o Henrique e o João aí. Mostra que eu não sou tão ruim, porque eles concordaram bastante com o que eu falei, então sinal que eu estou aprendendo rapidamente, né, nesse período aí de CONAS e CNE, onde eu mais aprendo do que outra coisa. Mas só para dizer ao Henrique, assim, o CNE, nesse último ano, e aí com o empenho da Beth e dos novos conselheiros que chegaram na última nomeação, nós temos procurado assistir esse filme. A Beth é testemunha disso. Alguns processos chegavam, o CNE estava, de certo modo, acompanhando, e foi o que eu sempre disse no plenário, né? O INEP disse, a Ceres disse, nós vamos dizer também. E nesses últimos 8 meses, 9 meses aí de 2023, nós estamos, muitas vezes, trazendo divergências salutares, tentando assistir esse filme que o Henrique mencionou, e isso tem dado um colorido muito mais interessante às nossas reuniões. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito de ser conselheiro nesses últimos meses de 23 e 24, quando estamos divergindo respeitosamente das séries, do INEP, devolvendo notas técnicas, a Beth é testemunha disso, mudando alguns procedimentos internos ali no CNE, para que a gente tenha mais celeridade quando há a chamada convergência regulatória, e nos processos em que nós entendemos que haja divergência, a gente possa discutir e também reservar um tempinho do CNE para discutir um pouco a política pública e a melhoria na qualidade do ensino brasileiro. Quero agradecer novamente o convite da ANUP, uma entidade que eu conheço desde que eu fui conselheiro da CAPES,
é uma gratidão e uma amizade enorme com antigos presidentes da ANUP, e hoje tenho a grata satisfação de conviver com a Beth Guedes, que é uma defensora. Acho que a entidade que tem a Beth como presidente está muito bem servida. É aguerrida, é combativa, é transparente, é muito competente, sabe o que está dizendo. Obrigado, Beth, de coração. João Vianney, um grande prazer conhecê-lo. Obrigado pelas considerações. E, querido doutor Henrique Lago, foi uma alegria conhecê-lo agora. Já o conhecia das suas obras, dos seus escritos, mas agora podendo aí desfrutar de uma mesa tão agradável como essa da tarde de hoje. Uma boa tarde a todos que nos acompanharam. Henrique? Vamos lá. Obrigado, André, pela gentileza aí das palavras também. Eu queria agradecer de antemão à ANUP pelo convite, né, pela parceria de sempre. Ainda mais que agradecer e parabenizar por capitanear essa iniciativa do debate sobre a agência. Né? Eu acho que a agência reguladora é um tema que a gente tem que debater, ainda que para que ela não venha a ser implementada, mas para a gente fomentar o debate sobre regulação da educação de maneira séria no país. Então, a ANUP sempre puxa esse debate de maneira pioneira, de maneira séria. Então, parabéns por fazer essa mesa e por estar tomando essa frente de novo, tá, Beth? Isso é importante para o Brasil. Então, queria também parabenizar o João e o André pelas falas, né, com as quais eu concordo. Não concordo muito com a conclusão do João, mas acho que a gente vai rever isso aí ao longo do tempo, vamos bater papo sobre isso. Mas eu acho que a gente tem muito para evoluir, para construir, dialogando, né, entre todos nós. Acho que a educação é uma construção coletiva, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista jurídico e institucional. Né? A gente tem que envolver diferentes atores, diferentes pontos de vista, né? Um setor heterogêneo, como tal, deve trabalhar e se comportar sempre como um espaço de promoção de diversidade, de pensamento, de ponto de vista, mas mirando para um objetivo comum. Então, queria agradecer aí o convite em meu nome, em nome do Matos Filho, e a gente está sempre aqui à disposição para discutir com a ANUP, com as instituições, com os demais atores desse processo. Muito obrigado, Beth. Vamos lá, Vianney. Muito, muito, muito obrigado. Eu adorei a oportunidade de estar aqui com vocês. Só queria destacar que a minha fala ela é institucional. É uma fala em nome da ROPE, não é uma fala pessoal minha. Claro, minhas ideias são todas colocadas ali, mas eu falo em nome do Adriano Coelho, que é o maior especialista brasileiro em ANAGE. Eu falo em nome do COSME, que participou de todas as formulações de políticas públicas de monitoramento da qualidade, desde o Paulo Renato e até de maneira recente, do Malcolm Tafner, do Caio Polizel, do Jefferson Vinha, da Luciana, todos os nossos colegas eu representei nessa fala aqui. Né? Da minha alegria, da minha satisfação pessoal de ter tido a oportunidade, por um fórum tão qualificado do Brasil inteiro, colocar quais são os alertas da ROPE. E esclarecer para o Henrique, né? Quando eu coloquei ali não no final, o debate não está maduro, tá? As premissas são punitivas, a fonte de referência foi reprovada pela sociedade, que é o Insights. Então, hoje, criar uma agência com os elementos que estão postos, não. Nós não temos maturidade suficiente, não está concluída essa discussão. E a Beth mandou um grande... o Henrique... aliás, o André que falou da ANUP, da origem da ANUP, né, dos grandes presidentes da ANUP, e eu não posso deixar de mandar 2 abraços emocionados aqui, né, para o Maurício Sherman, que já nos deixou, né, que foi um grande presidente da ANUP, um grande incentivador da educação à distância. Tenho uma saudade enorme do Maurício. E homenageando o Henrique, a minha filha e o meu genro, que são formados no direito aqui na UFSC, né? O Rafael Horner, meu vizinho de prédio aqui, o presidente da UAB aqui, está no Conselho Federal na área de educação, meu vizinho de prédio aqui. Né? Eu não posso deixar de mandar um abraço para o Cal Cancelheiro, que também partiu de maneira muito precoce, nosso reitor, meu grande amigo, meu colega de resistência. Meu professor de Direito Administrativo. Eu sei disso, né? Foi meu colega de militância nos anos 70 e 80. Então, eu queria, Beth, roubando esse minutinho aqui, mandar um grande abraço para essas 2 grandes pessoas que me deram a mão ao longo da vida. O Maurício Sherman e o Cal Cancelheiro. Eu te agradeço muito, João, Vianney. Aproveitando, só rápido, Beth, nós teremos o CNE em Santa Catarina no mês de abril. A reunião itinerante do CNE de abril será em Santa Catarina. Então, João, o jantar na sua casa, estamos esperando. Opa, aí. Não faço não, João. Não faço não, porque ele vai cobrar.
João, você é meu convidado no jantar que o André vai pagar para nós. Não, quem tem que pagar é o Civadon, que está nadando em dinheiro, que está dando bolsa gratuita para todas as universidades aqui do Sistema CAF, que tem que pagar o Civadon, está nadando no dinheiro. Bom, eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Eu tive uma ideia. Assim que terminar essa reunião, a Larissa está aqui nos ouvindo. Larissa, você vai pedir uma audiência ao ministro Camilo com o tema agência reguladora, estando presentes eu, André, Henrique e João. Nós vamos levar ao ministro Camilo as nossas observações. O ministro Camilo é uma pessoa, acima de tudo, muito do bem. Muito do bem. Ele é uma pessoa muito boa, de alma boa e uma pessoa que ouve muito, né? Ele está agindo de acordo com o entorno dele. A personalidade dele não é de xerife, pelo contrário, ele é um homem que veio da educação básica e conhece política de Estado, porque ele praticou em 2 mandatos como governador, e você vai ver a educação básica do Ceará, ela está sempre na frente de todo mundo, muito na frente de São Paulo, que este sim nada em dinheiro. Então, eu acho que nós devemos levar essa contribuição nossa ao ministro Camilo e, quem sabe, contrapor estas ideias às ideias que estão dando a ele lá. Ele não é um homem do setor de ensino superior, ele também não é um homem de Brasília, né? Ele é um homem que veio do seu estado, e ele está aprendendo tudo. Então, vamos levar para ele essa nossa ideia. Tá bom, Larissa? E vocês vão ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente sobre essas ideias que eu tenho certeza que ele adorará. Ele não é um homem do gatilho, ele é um homem da qualidade, ele é um homem do diálogo, não é da punição. Então, ele deve estar sendo muito mal assessorado nessa área. Vamos lá tentar ajudá-lo a ouvir outras ideias. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, dizer para o André que o jantar que ele vai nos pagar já está marcado, está tudo tranquilo. Brincadeira, gente. Mas nós vamos fazer uma visita, o João, faço questão de visitar a Roper junto com os meus colegas, conselheiros, para que você nos receba aí nessa sede maravilhosa, com essas pessoas incríveis que compõem a Roper. E, em nome de todas aqui, eu cumprimento a Niúbe, Rogério, que, além de competente, é linda. Eu devia fechar minha câmera quando ela entrasse. Não. Mas, então, gente, eu quero agradecer a todos, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, a ANUP agradece, e dizer que nós vamos fazer essa audiência e depois nós vamos repetir nós vamos repetir esse webinar já tendo ido visitar o ministro e levado essas ideias a ele. Então, muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Henrique, obrigado, André, obrigado, João. Beijo. Abraço, gente. Tchau, tchau.